Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo deste domingo após a vitória do nosso Gigante da Colina, pois ontem, diante da equipe do Volta Redonda em Cariacica, no Espírito Santo, o Vasco venceu a equipe do Voltaço pelo placar de 2-1, uma vitória importante que dá ânimo ao elenco para enfrentar a equipe do Marcílio Dias nessa próxima terça-feira. Uma vitória que, além de dar ânimo pelo próprio resultado, também anima principalmente por um fator crucial, o torcedor vascaíno, que ontem fez uma linda festa no Espírito Santo, no estádio Kleber Andrade. Porém, uma vitória que também, mais do que nunca, evidencia hoje a necessidade do Vasco da Gama de ir ao mercado e contratar. A gente vai falar sobre tudo isso aqui neste Acorda Vascão. Passaremos sobre tudo que rolou nessa partida de ontem entre Vasco da Gama e Volta Redonda. Vamos falar também, é claro, durante aqui este Acorda Vascão, sobre a carência hoje do Vasco da Gama por reforço, até porque Emílio Dias, hoje filho e auxiliar técnico do Vasco da Gama, falou sobre essa carência dentro do elenco, e temos também muitas outras informações a trazer aqui a vocês. Então, um Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo deste domingão, melhor dizendo, muito agitado, muito movimentado e com muitas novidades que você não poderá perder. Porém, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e faça parte da nossa família, caso você esteja aqui todos os dias, principalmente, e não queira perder de fato nenhum vídeo, até ative o sininho de notificação, que é de suma importância aí para a divulgação e o crescimento do nosso conteúdo. Além disso, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o nosso canal e fazer com que ele chegue a cada vez mais pessoas aqui dentro da plataforma do YouTube. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. A começar aqui primeiramente, este Acorda Vascão, falando, é claro, sobre o jogo de ontem entre Vasco da Gama e Volta Redonda, pois às 5h30 da tarde, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, o Vasco enfrentou o Volta Redonda. O Vasco, que entrou na rodada como quarto colocado atrás da equipe do Nova Iguaçu, enfrentava o nono colocado, Volta Redonda, que em 27 pontos disputados havia conquistado apenas 9, no caso, 2 vitórias e 3 empates conquistados durante as 9 partidas de campeonato carioca. O Vasco era de fato o grande favorito desse jogo, entrou com essa responsabilidade de conquistar a vitória e conquistou. O Vasco venceu o jogo pelo placar de 2-1. Primeiro gol marcado por Zé Gabriel aos 46 minutos ainda da primeira etapa, e o segundo gol marcado pelo atacante argentino Pablo Verratti aos 26 minutos do segundo tempo. Volta Redonda chegou até empatar o jogo, aos 17 minutos da primeira etapa, com o gol do MV, mas como a gente acabou de trazer, Verratti aí, apenas 9 minutinhos após o gol do Volta Redonda, conseguiu ampliar o placar e dar novamente a vitória a favor do nosso Vasco da Gama. O Vasco dentro de campo não foi bem, a gente falou muito sobre isso no pós-jogo, então se você quer ver uma análise melhor sobre a partida de ontem, vá no pós-jogo, que a gente trouxe aí tudo que achou da partida, mais detalhes minuciosos, sobre os 90 minutos. E o que temos a falar aqui a vocês, principalmente neste Acorda Vascão, o Vasco precisa se reforçar, um assunto que o próprio Emiliano Dias deixou bem claro na entrevista. A gente vai trazer as aspas dele aqui durante este Acorda Vascão. E também, é claro, algo importante a se pontuar que torcida é essa do Vasco da Gama? Que torcida linda, que torcida que impressiona, que torcida que arrepia, que torcida que emociona. Eu poderia ficar aqui, amanhã toda nesse domingo falando adjetivos desse torcedor que é simplesmente inexplicável. Não dá para se explicar o torcedor vascaíno. Eu não consigo e ninguém consegue. É algo louco, é algo diferente, é algo maluco. E por quê? Eu tenho 24 anos de idade. Eu sou de uma geração sofrida. Eu sou daquele grupo de torcedor vascaíno que pode ser você aí do outro lado. Se você é um desses, deixa aqui nos comentários, que ouve muito. Você não viu o Vasco, você não conhece o Vasco, você sofre muito com o Vasco da Gama. Ou a tal da frase que é muito ruim de se ouvir:
Você não é Vasco, não. Você não sabe a grandeza do Vasco. Eu sou mais Vasco que você. Eu conheço mais Vasco do que você. Já ouvi muito essa frase também. Mas também tem as frases boas, né? A frase do torcedor mais velho que vira pra mim e fala: olha, eu conheci o Vasco antigo e sou Vasco por isso. Eu não sei como você é Vasco, sendo que só viu esse Vasco. Esse Vasco de rebaixamentos, de tantas infelicidades. Eu sou dessa geração. Mas ali no meio do caminho, eu tenho meus 24 anos de idade, eu vi a conquista da Copa do Brasil, que foi aquele, ufa, caraca, ganhamos. A gente caiu em 2008, mas o ano de 2009 foi também um ano muito legal para o torcedor vascaíno, de Maracanã lotado. Eu vivi esse ano de 2009, tinha 9 aninhos de idade apenas, mas vivenciei. Coisas ficam marcadas na memória. Copa do Brasil 2011 ficou muito marcada. Campeonato Carioca, o Bicarioca de 15 e 16, que eu fui nas 2 finais do título, fica muito marcado. Vasco ganhando o título, aquele período todo, né, de 13 a 18, onde o Vasco embalou vitórias sobre o Flamengo, onde o Flamengo era o nosso freguês durante aquele período, tudo isso fica aqui. Então eu tenho muitos momentos ruins com o Vasco, muitos, mas tenho muitos momentos bons. Não tão bons quanto o vascaíno de 50, 60, mas tem meus momentinhos. Agora, o vascaíno de 15, de 14, de 13, que não viu ali a Copa do Brasil, que não viu a queda e o acesso, mais um acesso gostoso, um acesso do ressurgimento das cinzas. Um vascaíno que não vivenciou o Vasco passando o carro no Flamengo. Eu olho para esse vascaíno e falo: meu amigo, o que está acontecendo? Como esse garoto aí de 15 anos bota a camisa do Vasco e fala que é Vasco, sendo que só viu desgraça? Que loucura é essa? Quando eu vejo vascaíno de 9, de 8, eu fico pensando. E ontem em Cariacica era assim, cara. Era assim. Tinha vascaíno de 8, de 9, de 10, de 12, de 15. E aí eu fico olhando, da onde tá surgindo tanto torcedor do Vasco? Porque o Vasco apanha, desculpa, perdão, o microfone mexeu. Vasco apanha, o Vasco sofre, o vascaíno chora, o vascaíno cai, o vascaíno toma pancada. Mas o vascaíno faz crescer mais a sua torcida. E que lindo! É isso que eu falo. Que o vascaíno é forjado na dor. Meu amigo, quando a gente é forjado na dor, o amor que nós sentimos por essa instituição aqui se torna ainda maior. E ontem foi assim. Uma linda festa da torcida vascaína. Assim como foi, né? Se a gente tivesse um check-in, a gente marcaria o check-in lá em Manaus, marcaria o check-in em Uberlândia, marcaria o check-in em Brasília. Agora a gente já pode marcar o check-in no Espírito Santo. E na próxima terça vamos marcar mais um check-in, porque vai ser uma linda festa também em Santa Catarina. E para começar, porque para mim foi algo mais legal que aconteceu ontem, ao invés de a gente começar com as falas do Emiliano Dias sobre o jogo, eu quero que vocês deem uma olhada nas falas de Emiliano Dias sobre a festa da torcida do Vasco. E Emiliano Dias simplesmente, ao falar do torcedor, ele fala que é uma torcida louca, maluca. Dê aí a olhada, veja, né, as falas de Emiliano. El torcedor de Vasco es doido. Es inacreditable lo que faz cada vez que vamos a distintos lugares del país. Es siempre lo mismo. Siempre lutado en el aeropuerto, lutado en el hotel, muy apasionado. Y a gente vino por eso, porque sabíamos que Vasco era así y queríamos experimentar eso. Y la verdad que estamos viviendo una experiencia impresionante, porque arrepía cada vez que a gente vaya de un micro o de un avión y ve toda esa torcida ahí. Queremos agradecer. Por ahí hoy no pudimos dar el gran espectáculo que a gente pretendía, mas dimos el triunfo, que era lo más importante. E realmente é um torcedor maluco. Ontem, inclusive, um desses garotinhos que a gente comentou aqui recebeu uma camisa do Léo. O Léo parece que muito emocionado em dar essa camisa ao garoto Cruz Maltino, até porque tem uma identificação muito grande com o Léo, até na fisionomia. O corte de cabelo é muito parecido, inclusive, esse corte raspadinho aqui do lado, só com o cabelo em cima. O Léo deve ter se identificado muito provavelmente com o garoto, entregou uma camisa do Vasco, ele estava até com uma cara de emoção. Ontem também o Ramon Dias foi tietado por crianças vascaínas, no estádio Kleber Andrade, ali no túnel, em direção ao vestiário. O Emiliano também ficou encantado com a festa do sinalizador ali por volta dos 48 minutos da segunda etapa. Torcedores do Vasco acenderam alguns sinalizadores nas arquibancadas do estádio Kleber Andrade, de acordo com o Juninho, que era o grande repórter de campo ali da narração da Cazé TV. Ele ouve o Emiliano virando para o quarto árbitro que fica na beirada de campo, perguntando: ué,
que estão mandando apagar. Olha que coisa linda. Ele até diz, ué, não pode? É tão bonito. Então, cada vez que passa, esses atletas, a comissão técnica, o grupo do Vasco entende a grandeza e o tamanho da nossa torcida. E aí, meu amigo, vai ser difícil de segurar. Que a gente sempre fala, quando rola essa simbiose de arquibancada e campo, é ruim de segurar o Vasco da Gama. Mas falta mais. Falta mais. Foi lindo o que aconteceu ontem, foi bonita a festa da torcida, mas falta mais. Não tá legal o desempenho dentro de campo. Ontem o Vasco, normal, foi superior ao Volta Redonda, mas tinha que ser ainda mais superior. Tinha que dar um banho de futebol sobre o Volta Redonda. O Vasco terminou a partida com 58% de posse, porém até com relação às finalizações, o Volta Redonda chutou 20 vezes ao gol do Vasco, enquanto o Vasco 11 vezes ao gol do Volta. Tinha que ter sido mais. E a gente cai no grande problema do setor ofensivo. O Vasco tem essa lacuna ofensiva. O Vasco precisa de reforços para o ataque. Ontem, por exemplo, foi uma bela atuação do Paia. O Paia ontem saiu de campo simplesmente aplaudido de pé em Cariacica. Aplaudido de pé. Os torcedores vascaínos que se encontraram na noite de ontem, né, no início de tarde, ali finalzinho de tarde, até o início de noite, aplaudiram de pé a atuação de Paia. E a gente falou sobre isso no pós-jogo, né? Se o Vasco trouxer para o seu elenco bons atacantes, meu amigo, o Vasco terá um time bom. Que a gente tem um fora de série, a gente tem um extra classe no nosso meio. Precisa de um atacante bom para que o Paia dê bola, para que o Paia dê assistência, para que o Paia participe mais do jogo de uma forma efetiva. Ontem a bola que o Paia deu para o David e o gol que o David perdeu não existe. O Paia tirou uma jogada da sua cartola e o David inventou algo, porque para mim estava mais difícil perder aquele gol do que fazer. O David fez o mais difícil, perdeu o gol. Então precisa contratar, precisa reforçar. O Emiliano, é claro, falou sobre isso também na entrevista coletiva de ontem. Falou sobre o desempenho do Vasco e sobre a necessidade de ir ao mercado e trazer reforços para o elenco. Boa noite aí a todo mundo. Achamos que a vitória hoje foi muito importante. Los primeros 15 minutos del juego acho que controlamos, después comenzamos a entrar a no encontrar espacio, a errar muchos pases, a no mantener la intensidad que a gente acostumbra a tener. Después en el segundo tiempo comenzó a lo contrario. A gente entró dormido, sufrió el gol y después no pudimos, Euchimi pudo responder y pudimos llegar a la victoria. Acho que es normal, porque venimos de muchos clásicos todos juntos, que el estrés aumenta, el nivel de exigencia es muy grande, mas a gente não gosta de ganhar assim, mas é um triunfo muito importante, porque hoje agora você empata ou perde e já queda fora de uma competência tão importante. Eu falei todo lo que tenía que falar en la colectiva esa que dije. Ahora yo siempre falo lo mismo, el entrenador tiene que buscar soluciones. Venga que venga, el entrenador nos contratan para eso, para buscar soluciones. Sabemos la necesidad que Chimi tiene, todo el mundo del mundo vasco lo sabe, mas nosotros vamos a conseguir, seguir brigando con el grupo que tenemos. Si llega, bienvenido sea, y si no, vamos a brigar así, porque cada uno tiene una responsabilidad, el jugador en competir, nosotros en dirigir, y el resto entre los jugadores. Nosotros hacemos nuestra parte y cumplimos. Día a día entrenando, entonces seguimos enfocados en lo que tenemos que enfocar. Então, como vocês viram aí, né, torcedor vascaíno, de fato, Emiliano, falando sobre o desempenho da equipe de ontem e falando também sobre a necessidade urgente de reforço. Ele toca de novo nesse ponto, né? Falei tudo o que tinha para falar na coletiva. Sempre falo mesmo. O treinador tem que buscar soluções. Venha quem vier, te contratam para isso, para buscar soluções. Sabemos da necessidade que o time tem. Todo mundo no Vasco sabe. Então o Vasco aí tem que, de fato, ir ao mercado e trazer reforços. Nesse momento o Vasco praticamente garantiu a sua vaga nas semifinais do Campeonato Carioca. O Vasco nesse momento é o quarto colocado. O Nova Iguaçu ontem venceu a equipe da Portuguesa. Um gol marcado no finalzinho do jogo que garantiu a vitória ao Laranja da Baixada, que vem fazendo de fato um Campeonato Carioca histórico, com números impressionantes aí. O Nova Iguaçu nesse Campeonato Carioca, números que assustam, acredito que a todos, não apenas
o torcedor vascaíno, mas torcedores de todos os outros clubes. O Nova Iguaçu, perdão, hoje tem 21 pontos conquistados, tem apenas uma derrota no Campeonato Carioca e 3 empates. Desempenho muito bom, 21 pontos, o mesmo número de pontos hoje de Fluminense e Flamengo, que é o líder e o vice-líder do Campeonato Carioca. Nova Iguaçu ontem garantiu a sua vaga nas semifinais do Campeonato Carioca, já está garantido ao lado de Fluminense e Flamengo. E nesse momento, os únicos clubes que matematicamente têm chance de chegar às semifinais é o Vasco e o Botafogo. Então a vaga vai ficar para um dos dois. O Botafogo tem um confronto duro contra o Fluminense na última rodada e o Vasco enfrentará a equipe da Portuguesa. O Botafogo já jogou na rodada ontem também contra o Audax, venceu a partida, ou seja, conquistou o seu ponto. Botafogo, para passar para a semifinal do Campeonato Carioca, terá que vencer o Fluminense e terá que torcer para um tropeço do Vasco. Caso o Vasco empate ou perca, o Botafogo ultrapassará o Vasco da Gama e conquistará sua vaga para as semifinais do Campeonato Carioca. Então o Vasco tem que vencer, né, a equipe aí da Portuguesa no final de semana que vem. Então o Vascão aí com tudo e a depender aí do resultado de hoje. Porque, na minha opinião, o Nova Iguaçu enfrentará a equipe do Volta Redonda na próxima rodada. Deve vencer, um empate fará com que o Nova Iguaçu também, né, fique aí na terceira colocação do Campeonato Carioca. Mas acredito que o Nova Iguaçu vai vencer a equipe do Voltaço. Vai a 24 pontos. Pode até ultrapassar o Fluminense se o Botafogo vencer o jogo contra o Flu. Mas tudo vai depender muito desse jogo de hoje. Então a gente não pode trazer até nada, porque vai ficar tudo no campo da suposição. O certo é, o Vasco, para ultrapassar Nova Iguaçu e Fluminense, terá que torcer para uma derrota dos dois. E hoje esse jogo vai definir muito. Porque se o Fluminense perder o seu jogo, o Fluminense terá mais jogo contra o Botafogo. E aí o Vasco vencendo, ultrapassa a equipe do Flu. Se o Fluminense vencer hoje, ultrapassa o Flamengo, vai para a liderança. E aí o Vasco está na quarta colocação, faz as semifinais com o Fluminense ao invés do Flamengo. Então, tá tudo embolado ainda aí nessas 4 primeiras colocações. Esse jogo de hoje será muito decisivo. Decisivo também, é claro, né? Será o próximo jogo de terça-feira, e agora falando mais de Vasco. Vasco na próxima terça enfrenta a equipe do Marcelo Dias pela segunda fase da Copa do Brasil, um jogo importantíssimo. Ontem o Marcelo Dias também entrou em campo, enfrentou a equipe da Nação no estádio do Hercílio Luz, em Itajaí, casa do Marcelo Dias, e acabou empatando. O jogo foi válido pela 10ª rodada do Campeonato Catarinense. A partida foi disputada na casa do Marcelo e o jogo terminou empatado pelo placar de 1-1. Então o Vasco hoje enfrentará o Marcelo Dias, que não conseguiu uma vitória no último jogo antes de enfrentar o Vasco nessa grande decisão. Hoje, Marcelo Dias no Campeonato Catarinense consegue conquistar os seus pontinhos, é inclusive o líder do Campeonato Catarinense, né, da primeira fase. Há 2 fases, a primeira, perdão, falei que era o líder, né, confundi aqui, deixa eu me ajeitar. Hoje o Marcelo Dias é o vice-líder do Campeonato Catarinense, na segunda colocação, atrás apenas do Criciúma. Pra vocês terem noção, Marcelo Dias hoje fica à frente de equipes como Figueirense, Avaí, Brusque, que disputou a Série C e disputa com certa frequência, Joinville e Chapecoense. Então, não é uma equipe fácil de se enfrentar. Essa equipe do Marcelo Dias, uma equipe chata, que em 10 partidas marcou conseguiu 6 vitórias, tem 2 empates e 2 derrotas apenas. Ontem não conseguiu o trunfo, mas é para ficar de olho. E o próprio Emiliano também, na sala de imprensa, durante a coletiva, falou sobre a importância desse jogo de terça-feira contra o Marcelo Dias pela primeira fase da Copa do Brasil. Então, fala daí, Emiliano, qual a sua expectativa para esse Vasco da Gama y Marcelo Dias nessa próxima terça-feira? No, sabemos la importancia que es jugar la Copa, esta Copa tan importante, tan prestigiosa, que es la primera vez que vamos a experimentar, mas sabemos que es muy importante. Y algo que no precisa motivación el Chimi sabe que si erra va para casa, entonces la alerta va a ser máxima y en estos tipos de juegos sé que el grupo responde porque está acostumbrado a trabajar con presión y a jugar con mucha presión. Entonces yo que tenemos que estar alerta porque no va a ser un juego fácil, como todos los que vienen para frente ahora, mas acho que o time está preparado para isso. Então, torcedor, como vocês viram aí, né, expectativa grande para esse jogo, a primeira grande decisão do Vasco da Gama nesse ano de 2024. A gente, é claro, fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo deste domingão. Voltaremos na parte da tarde, sim, com o Fala Gigante. Voltaremos também na parte da tarde, sim, com o Boa Noite Gigante, a parte da noite, né? E contamos muito aí com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos, se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos, saudações vascaínas.